É muito importante a gente lembrar que nós estamos hoje, 13 anos depois, atendendo a determinação da sociedade brasileira expressa no referendo de 2005. Lá, por 64% de média nacional, no meu estado, no Rio Grande do Sul, 82% das pessoas decidiram claramente que queriam manter o direito à legítima defesa. E de maneira irregular e absolutamente sem sintonia com o desejo da sociedade, os governos Lula, Dilma e Temer mantiveram as pessoas de bem afastadas de um direito que é inalienável. O que o presidente Bolsonaro fez hoje foi apenas recolocar no lugar aquilo que deveria ter sido feito já em novembro de 2005. Uma dúvida, ministro, que a gente estava tentando tirar, vai tentar tirar com o senhor aqui, é o seguinte, sobre o alcance dessa medida. Porque aqui diz que é o seguinte: residentes em áreas urbanas com elevados índices de violência, assim consideradas aquelas localizadas em unidades federativas, com índices anuais de mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes no ano de 2016, conforme os dados do Atlas da Violência de 2018, ou seja, que vai poder ter, são as regiões que poderão ter acesso a essa flexibilização do posse de arma. Isso significa que, na verdade, vai ser todo o país? Exatamente. Todo e qualquer cidadão ou cidadã, em qualquer lugar do país, por conta desse dispositivo, tem o direito de ir até uma delegacia de Polícia Federal, levar os seus documentos, pedir autorização, adquirir a arma e poder ter o respectivo posse. Por esse critério, vale para o país inteiro, na verdade. É para valer para o país inteiro, né? Quando nós estamos fazendo o estudo, isso de alguma forma vazou. E havia uma preocupação de que algum estado brasileiro, São Paulo principalmente, Santa Catarina, é outro estado, pudessem estar abaixo desse critério. Então nós tomamos a medida de fazer o congelamento nos dados de 2016 expressos no Atlas de 2018, exatamente para que nenhum cidadão, nenhuma cidadã, conforme foi o desejo expresso pela sociedade brasileira em 2005, querendo exercer o direito, exerce. Quem não quiser exercer o direito, não exerce. Ministro, eu fiquei com uma dúvida na prática. Por exemplo, se fala ali numa regra, né? Você que tem criança, adolescente ou alguma pessoa com deficiência mental em casa tem que ter um cofre ou algum lugar para trancar, para armazenar aquela arma. Como é que vocês vão fiscalizar isso, dependendo da demanda, né, pelo posse de arma? Bom, primeiro, desde o início, eu vou lembrar lá no plano de governo, né, que nós lançamos em julho, final de julho, início de agosto do ano passado. Lá a gente dizia que no governo Bolsonaro, pela primeira vez, o cidadão teria, sob qualquer ótica e sob qualquer análise, a verdade com ele. Ou seja, basta uma declaração do cidadão e esta declaração é tomada como verdade. Isso muda toda a história brasileira, porque desde que o Brasil ficou independente e depois virou república, que o cidadão, quando chega diante de qualquer órgão do governo, tem que mostrar certidão, atestado, essa parafernália que inferniza a vida da gente. Então, nós estamos nesse primeiro documento cumprindo mais um outro compromisso do presidente Bolsonaro de fazer com que a palavra do cidadão seja tomada pelo órgão público como verdade. Se eventualmente essa verdade não acontecer, num incidente que aconteça, que possa ser verificado pelas forças de segurança, evidentemente que ele vai sofrer punição. Vamos agora para o estúdio para uma pergunta para você, ministro. Otávio Guedes. Ministro, boa tarde, Otávio Guedes aqui. Ministro, sobre essa questão de critérios objetivos, nós temos aqui razões para indeferimento de pedido ou cancelamento do registro. E aí você tem aqui, quando houver comprovação que a pessoa prestou declaração de efetiva necessidade com afirmações falsas. Então, se ela fizer isso, ela perde ou não recebe a possibilidade de ter o porte de arma. E depois, manter vínculo com grupos criminosos. Aí me ficou uma dúvida. O que é considerado manter vínculos? É você ser investigado, é você ser indiciado, denunciado, condenado em primeira instância, segunda instância ou em trânsito e julgado? A pergunta, parece que ele teve algum problema no retorno dele aqui. Ele estava querendo saber sobre essa questão, sobre a pessoa que pode acabar não tendo acesso ao direito de armas
a flexibilização da posse de armas, que seria essa questão B, manter vínculo com grupos criminosos. Como é que você vai exatamente definir que uma pessoa tem ou não vínculo com grupos criminosos? Como é que seria essa fiscalização, como é que seria essa triagem para se identificar e aí recusar o acesso à posse de arma mais flexibilizada? Bom, na verdade, né, isso é uma verificação posterior, né? Em investigações em cima de grupos criminosos, se encontra lá pessoas que ajudam, né, são auxiliares sem ter cometido especificamente um crime, né? Essas pessoas identificadas que elas têm vínculo, aí isso é para permitir a cassação do registro e a tomada da arma dessa pessoa. É para isso. Ministro, por favor, quais são os planos que o governo tem agora, depois da posse de armas, né? A questão vai também avançar na questão do porte de arma, quer dizer, agora negociando, claro, com o Congresso, qual é a previsão daqui para frente? Bom, primeiro, né, toda a experiência da humanidade mostra, né, sem nenhuma falha que negue essa evidência, de que quanto mais armada a população, menor a violência. Ou seja, por quê? Porque qualquer bandido, em qualquer lugar do mundo, né, teme o cidadão armado. A Inglaterra, quando ela desfez, né, a possibilidade do cidadão ter alguma arma em casa, os assaltos a residências com as pessoas dentro de casa aumentaram em 40%. Ou seja, é o que a gente vê no Brasil, né? O bandido hoje acha que, né, que ninguém tem como se defender. A dúvida já é uma boa vacina para a gente, para o cidadão de bem, né? E essa dúvida estava afastada. Os últimos governos colocaram uma plaquinha imaginária na frente de cada loja, de cada padaria, de cada oficina, de cada negócio no Brasil, de cada casa, dizendo, pode entrar que aqui as pessoas não têm como se defender. Nenhum governo tem direito de fazer isso com a gente. Então, o presidente Bolsonaro recoloca no lugar aquilo que era muito importante, poder dar o direito à legítima defesa às pessoas. A Declaração Universal de Direitos Humanos, que é validada por 150 países, ela garante o direito de na manutenção da vida, tirar a vida daquele que te agride. Então, se a Declaração dos Direitos Humanos reconhece isso, o país Brasil não reconhece esse direito. Então, é por isso que é muito importante o ato de hoje. Vamos ao estúdio, ministro. Uma pergunta lá do estúdio para o senhor. A pergunta é da Ilone, eu vou pedir a gentileza do Valdo, se o ministro não estiver escutando, do Valdo depois repassar a pergunta para o ministro Onyx. Ministro, só sobre os dados que o senhor colocou agora, enfim, as pesquisas no Brasil e mundo afora, a gente não consegue comprovar que mais armas em circulação trazem mais segurança pública. Os dados que nós temos de fontes nacionais e internacionais não dizem isso, mas minha pergunta, na verdade, era sobre o registro. O decreto hoje assinado também diz que automaticamente as armas que estão registradas ficarão assim por mais 10 anos. Quer dizer, na verdade, ampliou o prazo de registro. A nossa preocupação é como é que o governo, quando o governo vai apresentar também um plano para que as armas deixem de chegar nas mãos erradas, porque posse e porte, a gente tem comprovação científica de que não trarão mais segurança pública. E nós não estamos aqui dizendo que não somos a favor da legítima defesa, mas queremos saber quando é que o governo vai apresentar medidas para melhorar banco de dados, fazer um inventário das armas que de fato existem no Brasil. Essa medida que automaticamente renova nos preocupa, porque a gente perde a chance de saber com quem estão essas armas. Questão de rastreamento e marcação de armas e munição. Quando é que esse plano para evitar que armas cheguem na mão dos criminosos vai ser apresentado? Ministro, a Ilone Barra está fazendo o seguinte questionamento. O decreto de hoje estende de 5 para 10 anos o registro, certo? E ela pergunta o seguinte, mas sendo automática essa renovação de 5 para 10 anos, como é que fica a fiscalização desses registros atuais? Como é que o governo vai poder montar um banco de dados, um cadastramento mais efetivo, exatamente para você evitar que essas armas que hoje estão na mão de pessoas erradas sejam renovadas automaticamente esse registro para elas? Bom, primeiro que as armas que estão com registro em vigor, né, elas estão cadastradas no Sinarme, senão não teria o registro, e elas têm a validade daquele registro, que está na mão da pessoa que recebeu a autorização cumprindo os requisitos legais, ela tem a validade daquele registro prorrogado. Se essa arma foi roubada, né, se essa arma está na mão
de bandido, o bandido não tem o registro para mostrar numa abordagem, porque esse registro está na casa da pessoa que tem. Então, é completamente desconexo e não tem uma relação de causa e efeito. O que é muito importante de esclarecer, e aí atendo a pergunta anterior da Mariana, é no seguinte sentido: ainda dentro desse mês, o presidente Bolsonaro vai assinar uma medida provisória que vai abrir de novo a possibilidade do recadastramento. Essa política adotada pelos governos do PT e mantida pelo governo Temer, elas fizeram com que no Brasil, entre 8,5 a 9 milhões de famílias tenham hoje, Mariana, uma arma em casa, são famílias, pessoas de bem, essa arma em condição completamente irregular. Se um bandido for lá e a pessoa fizer uso daquela arma para espantar o bandido, não precisa nem ferir, só mandar embora. E a polícia vai lá, a polícia é obrigada a prender o dono da casa ou a dona da casa, por posse ilegal de arma. Então nós estamos abrindo para corrigir isso, um novo tempo, que começa agora, até o final do mês, vai até o final deste ano, podendo ser prorrogado por mais um ano, para que as pessoas, então, possam se recadastrar. O nosso objetivo é fazer com que toda e qualquer arma na mão das pessoas de bem esteja cadastrado e sob controle da Polícia Federal. Ok, ministro.